Está vendo aí a imagem do ônibus. Eu vou falar agora com o inspetor Brant. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com o inspetor Brant, que é da Polícia Rodoviária Federal, e vai dar mais detalhes para nós. Agora sim, já está na linha conosco. Inspetor, boa tarde para o senhor. Já é possível dizer exatamente o que causou esse acidente? Foi mesmo uma colisão com um caminhão? E quem perdeu o freio? Foi o ônibus ou foi o caminhão? Não é possível precisar ainda não, se foi a colisão com o caminhão. Foi falado isso em princípio, mas em conversa algumas vítimas, que eram passageiros do ônibus, eles alegaram que o motorista comentou ter perdido os freios do veículo e que com isso ele abriu a porta e pularam algumas pessoas, aparentemente dentre essas pessoas o motorista. Pularam do ônibus ainda em movimento e esse ônibus desceu de ré, colidiu, quebrou a mureta de proteção do viaduto e da ponte e caiu aqui embaixo sobre os trilhos do trem. Ô, inspetor, então, pelo que o senhor disse, o motorista teria pulado do ônibus, mas aí ele já foi localizado depois disso ou ainda não? Não foi uma informação de pessoas, não tem essa informação concreta, porque eles foram pessoas que estavam dentro do ônibus e que alegaram isso, que ele teria pulado, e nós tentamos localizar aqui dentre as pessoas que estavam aqui, junto ao acidente, depois vieram para a próxima aqui, e nenhum deles foi identificado como motorista. Então, em princípio, não tá identificado esse motorista. Mas vocês da Polícia Rodoviária Federal conseguiram conversar com pessoas que pularam do ônibus? Quer dizer, porque essas são as melhores testemunhas, né, para contar o que aconteceu. Sim, se você me perguntou se a gente conversou, sim, foi exatamente eles que passaram essa informação. E a gente vai conversar com o tenente Pedro Aihara, que é porta-voz do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e está acompanhando aí o trabalho que está sendo feito. Tenente, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Boa tarde, na medida do possível, diante dessa tragédia. Boa tarde a todos os espectadores. Não há mais vítimas no interior do ônibus. As vítimas que nós temos são vítimas que já se encontram em óbito e aí, em decorrência do óbito ele já ter acontecido no local, é necessário o trabalho pericial das equipes da Polícia Civil para que depois desse trabalho possa ser feita a retirada dos corpos. Mas todas as vítimas que se encontravam no interior do veículo, presas às ferragens, já foram devidamente retiradas e conduzidas para unidades hospitalares da região. A maior parte dessas vítimas ela foi conduzida para o Hospital Margarida, em João Molevade, que é o hospital de referência da região, e o nosso batalhão de operações aéreas ele já está em condições para fazer a transferência dos casos mais graves, caso seja necessário, aqui para a cidade de Belo Horizonte. Esse acidente ele aconteceu numa região próxima ao entroncamento da BR-262 com a BR-381, e infelizmente esse é um ponto onde nós temos um número bastante elevado de acidentes e um acidente bastante atípico onde, de forma inédita, esse ônibus acabou caindo dessa altura de aproximadamente 15 metros. O relato que nós tivemos das testemunhas foi que, em decorrência de uma suposta falha mecânica, esse veículo ele teria destracionado, ele teria perdido a força no momento em que ele seguia para essa ponte. Essa ponte ela fica numa região de subida, no sentido de Belo Horizonte, que era o sentido pelo qual seguia o ônibus. A placa desse veículo é de Alagoas. Aparentemente se trata de um veículo de turismo, só que essa informação ainda não foi confirmada. E a partir do momento que ele perdeu essa tração na hora de subir, ele acabou voltando de ré, e no momento que ele volta de ré, ele perde o controle desse veículo e acaba caindo dessa estrutura. Antes que esse ônibus caísse, segundo também algumas testemunhas, a informação está sendo confirmada, 4 pessoas teriam conseguido pular desse veículo antes que ele caísse da altura dessa ponte. A gente teve informação desde o início de que havia um caminhão também envolvido aí no acidente, tenente. O senhor tem informação sobre esse caminhão? A gente também recebeu informações nesse sentido, só que o que a gente está tentando verificar é se o eventual choque com esse caminhão ele teria acontecido após o movimento de distracionamento desse veículo, ou se a própria queda do ônibus ele teria acontecido em decorrência desse choque. Mas, segundo a maior parte das testemunhas ouvidas, realmente o que foi decisivo
para que o veículo caísse, por essa questão dessa suposta falha mecânica mesmo. Essa informação do caminhão já foi recebida pela gente, mas estamos fazendo a verificação dela para podermos darmos uma informação mais apurada. Esse viaduto, tenente, tem o apelido, pelo que a gente apurou aqui, de Ponte Torta. É isso mesmo? E por que a Ponte Torta? Ele tem algum problema aí, até de engenharia, que favorece os acidentes, tenente? A 381 ela tem um trajeto que é bastante conhecido por ser um trajeto bastante sinuoso. Próximo a essa estrutura aí da chamada Ponte Torta, a gente tem uma curva próxima a essa estrutura, possivelmente por essa curva que essa estrutura tem esse nome. E no momento, né, que a gente trabalha nesse local, a gente está falando de uma pista que é uma pista simples, então naturalmente a possibilidade de acidente ela é maior no local. Como já foi dito, a 381 ela é um trecho que ela acaba tendo uma confluência tanto de tráfego de escoamento de carga, quanto também um tráfego muito intenso de passageiros. É um trecho que ele é muito utilizado, principalmente para as pessoas que estão saindo ou entrando do estado, vindo da região, de outros estados da região sudeste, também da região nordeste. Então, nesse caso aí, a gente tem que verificar também as condições do próprio veículo, a situação ainda de velocidade, como exatamente esse acidente aconteceu. Mas, infelizmente, esse trecho, na verdade, toda a 381 é um trecho bastante conhecido pelo alto grau de acidente. Essa rodovia, não por acaso, ela tem um apelido, né, um infeliz apelido de Rodovia da Morte. Essa ponte, ela atravessa o rio Piracicaba e ela também fica acima da estrada de ferro Vitória-Minas. E aí você tem duas linhas principais. No canto superior esquerdo aí da imagem que os espectadores eles visualizam, a gente vê inclusive, né, uma composição ferro, geralmente é utilizada para o escoamento da produção de minério de ferro, e também a gente tem essa derivação dessa parte da estrutura de linha férrea, que aparentemente não está em uso no momento, que também foi diretamente onde o ônibus caiu, nas imediações dela. Então, minha pergunta para o senhor é como que está sendo feito o transporte desses 3 pacientes que estão em estado mais grave e estão sendo trazidos aqui para Belo Horizonte? Olha, assim que o acidente aconteceu, Iana, nós já ativamos toda a estrutura do nosso batalhão de operações aéreas, com essa estrutura de helicópteros, de UTI aeromédica, estrutura de aviões para o apoio a esse acidente. Como nesse acidente especificamente, né, houve um atendimento muito rápido essas vítimas elas foram inicialmente deslocadas para hospitais da região, em especial o Hospital Margarida, em João Molevade, e agora a missão do nosso batalhão de operações aéreas é realizar o transporte, a evacuação aeromédica desse Hospital Margarida para o Hospital João 23. E lá no João 23, as equipes já estão preparadas, já estão cientes que vai haver essa transferência para que essas vítimas elas possam ser recebidas. A princípio, o transporte ele vai ser feito por evacuação aeromédica, nos helicópteros do Corpo de Bombeiros. Esses helicópteros já foram acionados, né? As vítimas, elas ainda, nesse momento, a última atualização, elas não haviam saído ainda de João Molevade, porque antes de fazer, né, esse transporte é necessário realizar uma estabilização dessas vítimas. Todo esse acompanhamento ele é feito não só pelas equipes do Corpo de Bombeiros, mas também por médicos, também enfermeiros, que garantem aí que durante o trajeto não vai haver nenhum tipo de complicação para a gente garantir que essas vítimas elas cheguem com segurança e estável para as equipes do João 23, onde elas poderão contar com um aparato de estrutura hospitalar e com equipes especializadas para o melhor atendimento delas. Olha, de forma geral, um acidente, né, que pela própria característica, uma transferência de energia muito significativa, né, quando a gente fala de um ônibus desse tamanho, dessas dimensões, desse peso, ele caindo de uma altura aproximada de 15 metros, a gente tem realmente uma deformação, uma recepção de energia muito grande pelo ônibus, pela estrutura do ônibus, e isso acaba sendo repassado pelos passageiros. Então, nesse caso, a gente fala de vítimas que são politraumatizadas, com fraturas, né, por todo o corpo, não só fraturas ósseas, mas a gente também tem muitas lesões internas em decorrência do próprio impacto. Então, é muito comum nesses casos a gente ter, né, as questões de hemorragias internas, de lesões em órgãos considerados essenciais. E por isso é necessário um cuidado muito grande com a evolução do quadro dessas vítimas. Às vezes essas vítimas elas são resgatadas com vida e se não for feito um tratamento muito cuidadoso, muito adequado, elas podem evoluir para óbito, justamente em decorrência da gravidade dos ferimentos, como essas hemorragias internas, como esses sangramentos internos. Existe um outro fenômeno também, né, como a gente tinha vítimas presas, ferradas na estrutura, que é chamado, né, síndrome do
encarceramento, que no momento que a gente tem esse impacto, né, a gente acaba tendo, né, uma liberação de conteúdo de proteína na corrente sanguínea e isso às vezes acaba causando comprometimento ou falência do rim. Por isso todo, né, até esse processo de retirada das vítimas da serragem, ele é acompanhado com muito cuidado por nossa equipe, para que ele possa ser feito de forma gradual, de forma progressiva, para que a gente consiga fazer a estabilização da vítima, para que ela possa receber, né, o transporte até o hospital ou até outra unidade de maior complexidade. Tenente, eu queria saber do senhor para onde que os corpos das vítimas vão ser transportados. Já se sabe para qual IML que eles vão ser direcionados? Olha, a princípio, a gente está confirmando essa informação com a Polícia Civil, mas a princípio seria para a estrutura do IML desde uma levagem. Mas essa informação ainda está sendo confirmada, mesmo porque nesse momento, né, ainda os trabalhos periciais eles continuam. Tenente, chega informação para a gente, a nossa reportagem disse que os bombeiros de Belo Horizonte confirmaram agora, o último número é de 14 mortos, 14 óbitos. E aí, trazendo uma nova informação, a gente acaba também de realmente aquela informação que tinha sido veiculada anteriormente, a gente acaba de confirmar que 3 vítimas que foram encaminhadas para o hospital, elas acabaram, infelizmente, vindo a óbito. Então, a gente evolui aí de uma forma trágica o nosso número de 11 mortos para 14 mortos nesse momento. Portanto, tem 14 mortos e 26 feridos nessa atualização de agora. Tenente, sobre o caminhão, né? A informação que a gente tem da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros, aqui, o que provocou esse acidente foi uma batida entre esse ônibus de turismo e um caminhão. O que aconteceu com esse caminhão? Onde está esse caminhão? Já foi possível falar com o motorista desse caminhão? Como a gente chegou no local, né? O ônibus ele já havia caído, a gente se baseou nos relatos de testemunhas. E existem tanto alguns relatos que dizem no sentido de que o ônibus ele teria perdido, né, o tracionamento de forma autônoma, sem se envolver no acidente, quanto outras pessoas que teriam dito, né, que esse ônibus ele teria colidido. Nós estamos aí na obtenção dessas informações, ainda não existe a confirmação da exata causa do acidente. Agora, o fato o que está comprovado é que no momento, né, se foi pelo choque ou não com o caminhão, o fato é que esse ônibus ele acabou perdendo o controle em determinado momento aí dessa subida e acabou voltando de ré, né, e caindo nesse ponto onde a gente visualiza a imagem. Como a gente está falando de uma estrutura que ela é uma estrutura que fica lançada, inclusive, acima de outra rodovia, muitas pessoas que visualizaram o acidente, elas visualizaram o acidente perspectivas, eventualmente elas podem ter visto, né, uma parte do acidente sem ter visto um outro elemento que pode ter sido contributivo. Então, a gente vê esse momento assim, com muito cuidado para não ter nenhuma conclusão precipitada que eventualmente possa modificar aí o motivo desse acidente. Mas como nesse caso o ônibus caiu realmente, praticamente a totalidade das vítimas ela ficou ou dentro do veículo ou então nas imediações do veículo. Mas realmente por uma questão de protocolo, né, para a gente garantir extinguir qualquer possibilidade de ainda existir uma vítima, a gente faz uma análise bastante minuciosa desse local.